Perfeito, então, né? Fala, pessoal. Aqui é o Lucas e esse é o podcast Dolarizando-se. A gente tá aqui com Léo Oliveira, um dos magos das criptomoedas. Fala, Léo. E aí, tudo bem? Obrigado por receber aqui. Tudo ótimo. Obrigado pela equipe aí. E é isso, vamos embora. A gente precisa agradecer aos nossos hosts, os hosts dos nossos hosts. No caso, a Zap Telecom, que cedeu o espaço maravilhoso pra gente, deu todo o suporte pra gente. Pô, sem eles isso não seria possível gravar esse podcast. Então, muito obrigado, a Zap Telecom. E vamos lá, Léo. Bom, basicamente, vamos entender mais ou menos a sua carreira. Como ela começou, assim? Como você começou nas criptos? Bom, vamos lá. Eu comecei ali entre 2019 e 2020. Um amigo meu me chamou. A gente já trabalhava junto. Só que ele era assim, ele trabalha bastante e ele não tem muito tempo, nem muito saco. Uhum. Aí ele me chamou. Eu falei, eu tava com medo, né? Porque pra iniciar ia ser R$2.000 e ia ser um investimento em NFT, que era aquela Certo. época do boom de NFT lá em 2020 e tal. E, óbvio, fiquei super inseguro, fiquei com medo, não fazia ideia do que era. Ele me falou bem por cima, porque não tem tempo, não tem saco. Aí eu comecei a pesquisar e aí eu gostei do assunto. Aí, acho que naquela época eu devo ter zerado assim o YouTube, porque não tinha tanto assunto, né? Não tinha tanta gente do Brasil falando sobre. Aí eu pesquisei, vi vídeo gringo, todo lugar. Gostei muito. Investi com ele. E aí eu comecei lá, dessa maneira. Comecei devagarinho. A gente fez um investimento no Axie Infinity, onde a gente começou... O Axie Infinity, ele é um jogo NFT, para quem não conhece. Perfeito. É um lugar onde você compra os bichinhos, que é um NFT. Ele é não fungível e ele é único, registrado na blockchain. E aí você consegue lucrar com esses bichinhos. Então, no caso, você fazia os bichinhos do NFT? Não, é uma empresa que faz isso e a Show. gente compra dela. Então você comprava e revendia? Também não. O jogo, ele é mais ou menos assim, vou explicar aqui por cima. Perfeito. Mas você compra um bichinho e é um jogo de cartas. Cada bichinho que você conseguir, que você comprar, é de onde vai vir as suas cartas. De acordo com as cartas, você vai jogando ali. Você vai jogando, ele é ranqueado. Então, conforme você vai ganhando moeda. E essas moedas é criptomoeda, que você pode trocar, Incrível. né? Fazer um trade por dólar e depois real e colocar esse dinheiro no seu bolso. Esse hype já acabou, então infelizmente esse modelo de negócio ele já não funciona mais em 2020, embora algumas empresas ainda façam, e essa empresa que é a Sky Mavis ainda existe, mas ainda assim ele tá bem baixa porque no geral o mercado inteiro ele entendeu que não dá para você fazer uma coisa onde o público inteiro não vá reinvestir, porque senão a moeda não fica cíclica, ela não vai ficar girando. A criptomoeda, a mentalidade do pessoal vai ser: eu vou entrar nesse projeto, arrancar o máximo de dinheiro que eu consigo e vou sair fora. E infelizmente isso não acaba não girando uma economia saudável. Aí a tendência é que ele vai caindo até desaparecer. Pro pessoal que não sabe o que é uma criptomoeda. Uma criptomoeda, ela é uma moeda digital criptografada. Ela é descentralizada, significa que não tem um banco central gerindo ela ou imprimindo. As criptomoedas elas podem ser finitas ou infinitas. No caso do Bitcoin, ele é finito, ele tem a quantidade de 21 milhões. A maioria já foi coletada. Ô, louco. E isso é que ganha essa escassez, faz ele valorizar. E ele é criptografado. Significa que como ele é descentralizado, as pessoas conseguem transacionar entre elas de forma anônima, pagando uma taxinha ali. O pessoal se assusta com taxa, mas é uma taxa... No geral, você vai pagar menos de 0,1 centavo de dólar de taxa. E lucrar bastante com isso. O fato dele não ser centralizado, né, traz mais segurança, porque, sei lá, o banco ele não pode reter os meus bens. Então, eu consigo defender o meu patrimônio melhor com Bitcoin, no caso, com criptomoedas. Consegue sim e não, porque a gente tem que pensar no seguinte: o caminho padrão é você ter a sua conta no banco, você vai enviar o seu dinheiro para sua corretora, a que você preferir.
Depois disso, você vai enviar para uma carteira sua de criptomoedas. Certo. Essa carteira é totalmente sua, ninguém pode mexer. Então ainda tem esse muro de você precisar ter o dinheiro num banco e passar por uma corretora e a corretora passa para sua carteira. Esse é o caminho padrão, mas você pode, Certo. por exemplo, comprar de alguém, que é o que a gente chama de P2P. Eu Certo. dou o dinheiro para você e você lá da sua carteira transfere para minha carteira sem a gente ter essa barreira das corretoras, só que a gente tem a questão do caminho inverso, porque você pode sim ser anônimo, ninguém sabe quem você é, só que uma hora, a não ser que você compre as coisas direto da sua carteira, você vai precisar sacar esse dinheiro pelo banco. Era isso que eu E ia aí perguntar. você é pego. Era isso que eu ia perguntar. No caso, esse P2P é uma forma do meu dinheiro não ser rastreado, correto? Sim. Porque, sei lá, eu consigo pagar com R$1 e aí ele me transfere a criptomoeda. Mas e na hora de sacar? Também tem esse P2P na hora de sacar o dinheiro? Também existe. Também existe o caminho inverso, onde você vai vender para a pessoa e aí ela envia por Pix, por dinheiro em papel, a melhor maneira que você selecionar e que ela também estiver oferecendo esse serviço. Mas vai variar porque nem todo mundo vai ter o caixa, por exemplo. Porque às vezes você quer vender $1 milhão. Nossa. Aí a pessoa, a empresa, não vai ter tudo isso para poder colocar no seu banco. É muito difícil quando a gente quer vender $1 milhão assim, sabe? Não tem ninguém para comprar Acontece $1 milhão. comigo todo dia, cara. Acontece. É uma merda quando isso acontece. E no caso, eu imagino que as carteiras elas são muito importantes nesse quesito, né? Porque é tudo para chegar na carteira. Então é o usuário que ele vai mandar para sua carteira. É a corretora que você vai mandar o dinheiro e ela vai colocar na sua carteira. Qual a importância da carteira nessa rede? A carteira, eu acho que ela é tão importante como uma carteira física era antigamente. Porque a carteira a gente tem o físico, guarda nosso dinheiro, e desde que ninguém passe a mão ali, ele vai ser sempre seu e meio que ninguém pode tocar. E é exatamente a mesma ideia, só que no digital. Só que além disso, a gente tem a questão da Web3. Na Web3, ela não tem mais isso de você fazer login com o Google, por exemplo. Sabe quando você vai se cadastrar e tem aquele botãozinho de fazer login com o Google? Que é muito mais rápido, que todo mundo opta pra fazer Você login faz com o Google. com o login com a sua carteira. Então você é aquele endereço de carteira. Não tem tanta informação sua assim, não tem tanto dado. Você é aquela hash daquela carteira. Isso é uma pergunta importante também. Porque quais dados é necessário? Quais dados são necessários para você ter uma carteira hoje na Web3? Nenhum. Nenhum? Cara, ele geralmente pode pedir um e-mail, mas é para recuperação da senha. Não tem ligação nenhuma com o seu e-mail, a não ser que seja uma carteira centralizada, que aí seria uma carteira de uma Coinbase, uma carteira da Binance, por exemplo. Aí você tem que registrar lá com os seus dados, mas no geral a carteira você vai instalar uma extensão no seu navegador ou no seu celular, e você vai dar avançar, next. Depois disso ele vai mostrar a sua seed phrase, que é a sua senha. Geralmente ela pode ter 12 palavras ou 24, tem umas mais antigas que tem 24. E aí você já consegue dar login na sua carteira. Normalmente são essas senhas que as pessoas perdem e ficam malucas, né? Normalmente esse quando é o a gente problema. ouve aquele... fulano perdeu a senha com 1 milhão de bitcoins. Não sei quem encontrou uma senha. Essa senha de carteira. E uma curiosidade que pouca gente sabe é que as carteiras são interconectadas pela blockchain e pela rede. Então o que você consegue fazer... Por exemplo, a mais famosa é a MetaMask. Certo. A gente também tem a Phantom, que são duas carteiras muito famosas. Você pode, por exemplo, no seu navegador instalar uma MetaMask, ele vai gerar aquela seed para você, a sua senha. Você pode pegar no seu celular e instalar a Phantom, com aquela mesma senha você vai dar o mesmo login na carteira e os seus ativos vão estar lá da mesma forma. Ô louco, então é basicamente um login e uma senha para sua carteira. Isso. O mesmo login você consegue em diferentes tipos de carteira. Algumas mais antigas ou que não tem essa tecnologia ainda, pode ser que não dê certo, mas no geral elas funcionam assim e funcionam muito bem. E como você falou, essas carteiras elas não precisam, tem algumas carteiras que não precisam de nenhum dado para você conseguir criar ela. Sim. Quais são essas carteiras? A MetaMask é um exemplo dela? A Phantom é um exemplo dessa carteira? A Phantom é um exemplo, a MetaMask é um exemplo. E não precisa de nada. Você clica next. Você dá next, ele
talvez peça o e-mail. A Phantom não lembra de pedir e-mail. E você já tem a sua carteira registrada ali e já consegue dar login. Ele também pede para você criar uma senha, mas essa senha é de desbloqueio da carteira naquele dispositivo. Se você puxar certo. essa carteira para outro dispositivo, ele vai pedir uma nova senha para aquele dispositivo novo. No caso dos celulares seria como colocar digital, né? No caso. É mais ou menos isso. Você Perfeito. coloca a sua digital no celular, no computador você coloca outro tipo de senha. E pô, você acha que essas carteiras elas dão uma liberdade digital para o usuário? Porque, pô, ele tem uma carteira ali e a carteira não pede nenhum dado para ele e se ele perder a carteira dele, simplesmente ferrou, né? Ele vai perder tudo que tem dentro dessa carteira. Tipo, é uma liberdade ou é um fardo ter que lidar com isso? O que você acha? Cara, eu acho que é um pouco dos dois, mas ao mesmo tempo a gente pode pensar, poxa, o que acontece se eu perco a chave do meu carro? É o mesmo tipo de responsabilidade, sabe? O que acontece se eu esqueço meu celular aqui, ou se eu deixo minha carteira em Aqui tal no lugar, Brasil, você esqueceu o sabe? celular Então, dá 5 minutos, né? 5 minutos. E é basicamente a mesma ideia. Se você colocar, expor a sua senha, Uhum. são técnicas de segurança, inclusive, que muita gente não sabe, mas já tem muita gente que é hackeada nesse meio por besteira. Por besteira mesmo. Tem gente que ele gera a senha pra você, tem gente que tira print, tem gente que tira foto com o celular. E aí o hacker E ele aí- já vai direto nesse tipo de dado. Né? Exatamente, ele vai lá correndo pra pegar aqueles dados e aí já era. Tem gente que simplesmente esquece ou joga fora, acha que é besteira. Mas muita gente, por conta disso, acaba perdendo seus ativos e não tem recuperar a senha. Não tem recuperar senha. Não. Essa senha ela só é mostrada uma vez, né? Não, ela é mostrada uma vez no início, mas depois, se você já tem acesso a essa carteira, você pode ir lá e pedir para ele te mostrar de novo. Perfeito. Mas você já tá logado ali, você já tá dentro dela. Você já tá dentro dela. Perfeito. E, pô, a gente falou sobre essas corretoras, né? O que são essas corretoras centralizadas? Porque, pelo que eu entendi, essa rede, ela busca ser descentralizada, né? Mas tem uma corretora centralizada. Então, para eu colocar meus dados na minha carteira, eu posso fazer esse P2P ou eu posso entrar nessa corretora. Essa corretora é o que? É um banco? É uma bolsa de valores de criptomoedas? É como se fosse uma bolsa de valores de criptomoedas, só que a gente também tem que pensar da seguinte forma. Quando você coloca um dinheiro na Nubank, o dinheiro é seu ou ele é da Nubank? Tecnicamente o dinheiro é seu, mas ele está sendo gerido por uma instituição. E é basicamente a mesma coisa que acontece nas corretoras. Você vai chegar até a corretora, ela vai estar gerindo o seu patrimônio e você pode fazer essa movimentação e fazer o que você quiser. A diferença é que, por exemplo, você pode comprar criptomoeda num banco convencional, banco digital, é muito normal hoje em dia os bancos estarem vendendo criptomoeda. Porém, quando você chega no banco, você não tem tanta liberdade quanto numa corretora. Você não consegue, por exemplo, trocar uma criptomoeda por outra criptomoeda. Alguns até deixam, mas não tem tanta opção. As taxas são maiores. Você não consegue transferir essas criptomoedas. Por exemplo, eu quero enviar esse Bitcoin que eu comprei para uma carteira de Bitcoin. Já não dá. Você não consegue enviar para outra pessoa, por exemplo. Eu quero fazer um pagamento para um amigo meu. Quero entrar num projeto de criptomoeda. Não dá. Tem toda essa questão de limitação. Certo. E dentro das corretoras, o seu dinheiro, seus ativos ainda estão centralizados. Eles estão dentro da corretora. Se você quiser descentralização total, você tem que enviar para sua carteira pessoal e deixar lá guardadinho. Então a verdadeira liberdade então tá na MetaMask, no caso, então, né? Numa carteira que você criar. Uma carteira que você criar. Perfeito. Pô, eu fico incrédulo que, tipo, você não precisa colocar os seus dados, CPF ou identificação nenhuma para criar uma carteira digital. Não. E aquela carteira é o seu login, sua senha nesse mundo, né, Web3, e você vai logar tudo com a sua carteira que não tem vínculo nenhum à sua pessoa física, né? Sim. Pô, isso é loucura. Assim, no geral, nós pessoas que não são tão públicas ou não tem uma quantidade muito grande, não importa, né? Quem faz transação bilionária, por exemplo, os caras já suspeitam quem é que seja. Já dá para eles puxarem. Em questão de hacker também eles conseguem puxar. Porque, por exemplo, se você cometer algum crime dentro da blockchain, a sua carteira vai começar a ficar marcada.
Quais crimes se comete dentro da blockchain? Hacker. Por exemplo, a carteira de fulano foi roubada e foi enviada para essa carteira. Logo, essa carteira que recebeu é de um hacker. Sim. E Certo. aí, por exemplo, ele pode puxar as suas criptomoedas. A gente fala sobre isso já. Deixa eu terminar essa lógica aqui. E aí ele fica marcado na blockchain. E aí você, por exemplo, vai precisar sacar essa criptomoeda uma hora. Você vai deixar ela lá? Você não vai deixar ela lá fazendo coleção. Você quer colocar dinheiro no seu bolso. Só que aí para ele sacar, no P2P os caras não vão querer. Porque ele vai pensar, pô, eu vou mexer aqui com o dinheiro de um criminoso. Então tem carteiras marcadas ali. Sim, e aí, por exemplo, e a corretora a mesma coisa. Na hora que ele tentar enviar para a corretora já tem os dados dele lá. Então ela, ó, pô, já sei quem é o cara. Incrível. A comunidade mesmo, ela ajuda a marcar essas carteiras, no caso. Sim. E na blockchain ela fica marcada. Tem algumas blockchains, inclusive, que se você puxar o livro de registros, ela tem marcado, essa carteira pertence a um hacker de coisa que aconteceu no dia, e mostra lá a notícia completa. Você pode ver todas as transações dele, o que ele fez, a quantidade, para quem ele enviou. Para quem ele enviou, você consegue ver a hash da carteira dessa pessoa também. E aí você consegue abrir a hash dessa carteira. No caso, então, é uma comunidade onde as pessoas elas não têm... a própria rede que faz isso. A própria rede que faz isso. Mas essas hashes, essas carteiras, elas não têm ligação nenhuma com a sua pessoa física, então aquele número, né? Aquele hash é o seu ID, é o ID da sua carteira, né? Exatamente. Então é um contato de hash para hash, né? Exatamente isso. E geralmente eles diluem o seu investimento, né? O roubo dele. Porque aí ele automaticamente ele já tem, sei lá, um bot programado para isso que vai dividir o patrimônio dele em 200 outras carteiras. Para poder demorar mais esse processo. Pra ele ser pego. Caramba, pra que não loucura. ser pego. E falando sobre golpe, o país mais forte em questão de golpe é a Coreia do Norte. Eu posso imaginar por quê. Certo. Bizarro, né? Mas é porque a lógica é a seguinte, na Coreia do Norte eles têm muito investimento em tecnologia. Eles não têm computador nem internet lá, mas eles enviam para a China, porque aí eles podem cometer um crime lá e depois ele volta para a Coreia do Norte. E, por exemplo, aqui no Brasil, se eu for pego roubando, é crime porque existe uma lei que diz que é crime. Só que se no meu país de origem não for crime, então eu posso fazer o que eu quiser. Exatamente. E se no meu país de origem não for crime eu roubar no seu país também, depois eu volto. Só que se eu tiver voltado para lá também, então, assim, um dos maiores casos de hacker da Coreia do Norte foi da Coreia do Norte e foi assim, muito dinheiro. Muito dinheiro. Milhões e milhões de dólares. Eram bitcoins? Não. Era AXS. Que é a moeda do Axie, o jogo que eu citei agora há pouco. Caramba, que loucura. Eles conseguiram, para diluir a moeda, as empresas colocam o que a gente chama de pool. Também existe pool em outros tipos de investimento, mas é como se fosse o banco deles, onde eles deixam armazenado ali uma quantia para ter liquidez na rede. E eles conseguiram roubar de lá. Roubaram desse pool? Da pool direto para eles. Caramba, deve ter sido muito dinheiro, né? Porque eu imagino que para gerar liquidez nesse mercado, você precisa ter muito dinheiro envolvido, né? Geralmente a gente indica para iniciantes começarem com moedas que tenham pelo menos 1 bilhão de liquidez. Bitcoin, TH, Solana, BNB, etc, etc. Porque ela vai ter menos volatilidade. É o que garante que uma Dogecoin da vida, por exemplo, a pessoa não venda, sei lá, $1.000, ela começa a despencar. Era isso que eu queria falar com você também. Sobre essas meme coins. Tem alguma meme coin que tem, sei lá, 1 bilhão de... Eu acho que a Dogecoin que eu citei aqui, ela deve ter. Aqui eu, sinceramente, não olho Bitcoin, Você não quer saber eu não invisto nelas e não falo pra ninguém também dar uma olhada. Assim, é basicamente uma aposta, sabe? É você acreditar ali por fé que aquilo vai funcionar e não por estudo, não por investimento mesmo. Você não tem um passado gráfico com ciclo, por exemplo, com o Bitcoin. No Bitcoin a gente sabe o que vai acontecer porque a gente estuda o que já aconteceu antes e a gente vê que é a mesma coisa se repetindo, só que num volume diferente. Perfeito, perfeito.
E essa é a principal diferença, né, entre as meme coins e as criptomoedas sérias, né? Cara, eu acredito que sim, mas também tem a questão da segurança. Segurança. Com o Bitcoin você pode comprar e fazer uma coleção de Bitcoins, que a tendência dele é sempre subir. Já a Dogecoin não é. E também continuando falando de golpes, tem um golpe que ficou muito famoso, não sei se pode chamar de golpe, mas é o Pump and Dump, que é basicamente o seguinte: na rede da Solana ficou muito popular e muito fácil você criar sua própria criptomoeda. E aí virou febre. E aí Garotada tava um monte de criando, jogava criptomoeda. no Twitter, tô criando criptomoeda, não sei o que, sem propósito nenhum. É tipo assim, eu vou criar minha moeda e é isso, vou me divertir aqui. Só que o criador é o detentor da maior parte dessas moedas. Então as moedas não duravam assim 10 minutos de vida. Começava a subir das pessoas que acabaram de comprar no lançamento. Subir. Aí o criador vendia tudo que ele tinha. E a aí moeda pegava o dinheiro de todo despencava mundo. e pegava o dinheiro. Assim, quem conseguiu lucrar ali e vender antes, ok, ganhou dinheiro. Muita gente ficava fazendo isso, ou desenvolvia bot para poder fazer isso de forma automatizada. Só que muita gente também perdia dinheiro, porque é basicamente uma aposta, né? E isso inundou o mercado da Solana. A Solana nessa época ficou muito forte, ela começou a subir também. Só que era meio que uma subida artificial. Porque Certo. a gente sabe que uma hora esses projetos vão acabar, e as pessoas vão ter que sair da rede, então as pessoas vão começar a vender. Aí ela vai ajustar aquele valor e voltar para um valor mais realista. Caramba, que loucura. Então as pessoas elas criaram criptomoedas adoidadas assim dentro da rede da Solana. Sim, hoje em dia já não é tão difícil criar uma criptomoeda. Dá pra criar com um chat GPT ali, que você coloca ali no... Dá pra criar com o ChatGPT, mas tem plataforma que cria pra você. Então nem você não precisa saber de código. Você não precisa nem do GPT, você... Não, É uma não plataforma... precisa saber codar, não precisa de alguém ajudando você. Só que você tem que pagar uma taxa pra você... quando você cria uma criptomoeda, ela fica na rede de testes. Lá você pode ficar transacionando meio que com um dinheirinho de brincadeira, como se fosse um banco imobiliário, pra ver como é que tá funcionando. Se ela sobe muito, como é que ela funciona. E aí depois você paga uma taxa, ela sai da rede de testes para ir na rede principal. Já não sei se vale a pena. E ali o negócio é de verdade. Pra qualquer um. Dinheiro do banco imobiliário ali. Aí já é de verdade. E as moedas, elas precisam desse pool de liquidez, né? Pra elas passarem a valer alguma coisa, né? Pra ela poder segurar a volatilidade. Certo. Porque essas moedas que acabaram de ser lançadas, geralmente são moedas muito baratas, $0,00045, por exemplo, que qualquer comprinha você compra, você mesmo, quando você compra com seus $20, com seus $10, você compra tá e você consegue ver o gráfico se mexendo. Que é uma coisa que com Bitcoin você pode comprar, sei lá, $10 mil que você não vai ver ele nem se mexendo. Você consegue interferir no mercado, então, comprando essas moedas. É mais ou menos isso. Caramba, e tipo, eu vejo muita gente comprando essas moedas que elas custam 0,0000001 ou 14, sei lá, com o intuito de um dia elas passarem a valer $1. E, pô, tem realmente essa chance? Porque às vezes eu olho e eu vejo 0,0000 e eu penso, pô, tem que crescer muito. Isso tem que crescer muito, sabe? São muitas casas decimais. Não dá, e dá pra provar isso com dados. Existe uma coisa que se chama market cap. Certo. Que é o equivalente a você é o dono de um mercado, por exemplo, você pega todos os itens que você tem no seu mercado, soma o valor deles, e esse é o seu market cap total. Dá pra fazer isso com criptomoedas, tem inclusive um site que faz isso pra você. E pra uma shitcoin dessas chegar num valor de $1, a maioria precisaria do market cap inteiro do Ethereum. Ô, louco. Que é basicamente pegar todo o valor do Ethereum da vida, desde quando foi criado, e colocar tudo numa criptomoeda dessas. E ela não chegaria nem a $1. A maioria chegaria a 0,1 centavo de dólar. Então é meio que um sonho assim irreal, né? No caso, as pessoas que estão comprando e, sei lá, investem esses $20 e ficam, sei lá, bilionários daquela moeda, é realmente muito difícil, né? É uma quase coisa impossível. muito distante, praticamente impossível, sabe? Eu não recomendo de forma alguma. É melhor você
Faz o café com leite, sabe? Faz seu arroz com feijão primeiro. Vai no que funciona, né? Vai no que tá dando Exatamente. certo. Compra o Bitcoin primeiro, você compra um pouco de ETH, quiser variar, compra BNB. Provavelmente as pessoas criam essas moedas já, né? Planejando colocar esse 0,0000 pra parecer mais... Pra parecer algo que vai dar certo, né? Um dia, né? É uma das técnicas. Geralmente a galera começa a anunciar no Twitter que a gente teve um patrocinador aqui muito foda e ele vai comprar muita moeda aqui com a gente, não sei o quê. Quem é bobo acredita, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Uma coisa que eu queria falar com você também é sobre o poder da rede blockchain. No caso, para tokenização de imóveis, de bens, assim, de patrimônio. Porque eu percebi que basicamente o que torna as criptos, o que faz elas valerem alguma coisa é o fato delas serem únicas, né? E essa rede, ela é usada para tornar coisas únicas. Então, no caso, é possível, sei lá, eu registrar um bem para tornar ele único. Sim, e isso já acontece. Certo. A blockchain, ela seria meio que um cartório digital, né, no caso. A blockchain, ela é uma infraestrutura. Certo. Então, você pode usar ela para diversos caminhos. Ela não foi criada pro Bitcoin, inclusive. Muita gente acha que foi o Bitcoin. Não foi criada pro Bitcoin. Bitcoin. Não, ele popularizou de forma gigantesca a blockchain. Era uma tecnologia ali que o pessoal meio que não ligava. Tava ali, né? E aí, começou a usar pro Bitcoin. Foi avançando, ele foi se popularizando. A gente chegou onde a gente está. E é possível transformar qualquer coisa que você imaginar em um token. Hoje em dia tem certificados em token, existem passagens aéreas em token, carro, passagens aéreas. Terreno, tem muita coisa que você pode colocar porque você consegue tudo que você imaginar, dá para você documentizar em forma de token. Tem música, tem imagem, tem vídeos, tem vários projetos envolvendo essas coisas porque você, no meio descentralizado, não existe uma Meta, não existe uma Google, que é uma empresa muito grande por trás daquilo. São os próprios usuários que são donos daquilo. Então as próprias pessoas decidem o que vai acontecer com essa tokenização. Muita gente tem apostado em serviços. Por exemplo, o YouTube já falou que pensa em NFTizar alguns vídeos. Porque você pode, por exemplo, funcionar como uma ação. Imagina que tem um vídeo do Felipe Neto lá que tá monetizando pra caramba. E aí você compra parte dessa monetização e aí o que render desse vídeo vai pra você também. Caramba, que incrível. Então seria um mercado de ação. Seria uma bolsa de valores no caso do YouTube, dos vídeos do YouTube com blockchain, né? Mais ou menos isso. Já tem músicos que fazem isso com as suas músicas. Por exemplo, streams das músicas. Você pode comprar aqui essa música. Você pode comprar a porcentagem que você conseguir, quero comprar metade, por exemplo. Eles decidem, né, vai de cada projeto. E aí, os royalties vai para você e para as outras pessoas que estão ativas nessa comunidade investindo junto. Tem gente que pode colocar sistema de premiação, ou de investimento em cima disso, ou de você ganhar próprias criptomoedas envolvendo aquele projeto. É muito abrangente. Pô, isso é muito legal porque eu imagino que muda, né, essa relação. Do mesmo jeito que a blockchain ela vem mudando a relação da pessoa com o banco, isso muda a relação do artista com o seu público, talvez, sabe? Ao invés de você só consumir um artista, agora você vai poder investir nele realmente ali, sabe? E colher frutos, né? Como se você fizesse parte da equipe dele, Como se você fosse parte da equipe dele. Inclusive, as NFTs e a blockchain, elas têm uma relação realmente de documento. Por exemplo, muita gente não sabe, e o pessoal zoava, por exemplo, o Neymar. Na época da NFT, ele comprou um NFT de macaco, que otário. Exatamente, na época que pagou muito dinheiro muito nisso daqui. E a NFT, ele é um documento, é basicamente esta imagem está no meu nome. Tendo isso dito, o Neymar poderia, por exemplo, processar a criançada que tira print e coloca de foto de perfil. Óbvio que ele não vai fazer isso, né? Mas ele tem esse direito se ele quiser, porque é uma propriedade dele. Mas, pô, pensando por esse lado, é meio que uma loucura pensar assim que, pô, ele tem um macaco dele lá, mas eu posso imprimir ele aqui, sabe? E eu também vou ter. E aí ele vai ter, só que o dele ele tem uma prova de que o dele é original. Sim. E o meu não é original. É tipo, você pode pedir pra um pintor muito foda pintar a Mona Lisa pra você. Certo. Ela é As pessoas sua, podem mas copiar. ela não é original.
sabe? Perfeito. É a mesma ideia. A mesma ideia dessa originalidade. Até, e eu imagino que isso, pô, vale para diversos outros produtos, né? Como, sei lá, uma marca quer lançar um produto e ela pode tokenizar aquela safra de produtos, né? A E Nike todos, já né? faz isso. A Nike já faz Tem isso. tênis digital. Se eu não me engano, a Adidas fez isso. Mas existem várias marcas hoje em dia que faz isso. Imagino que times de futebol também adorariam fazer isso com camisetas de ídolos e craques e coisas Teve do uma tipo. época que a Binance estava fazendo isso com os jogadores de futebol. Tem um cara que gosta muito de descentralização e o criptoverso como um todo, é o Snoop Dogg. O Snoop Dogg. Ah, Ele é muito ativo, né, nas sim, redes sociais, ele é assim. muito ativo nessa questão. Caramba, que loucura. Tá, é uma pergunta, assim, que meio controversa, assim. Pô, a gente já tá conversando há um tempo, mas tem uma questão, assim, que, pô, você realmente acha que hoje o Bitcoin, ele é o ouro digital? Ou ele é, sei lá, só mais uma bolha que vai passar e no futuro nós vamos voltar pro ouro, provavelmente? Cara, eu acho que ele é mais forte que um ouro digital. Ele é mais forte que o ouro Porque o digital. Bitcoin ele é verdadeiramente escasso. O ouro, por exemplo, não é tão escasso assim quanto a galera acha que ele é. De tempos em tempos se encontra uma mina de ouro nova e aí inunda de ouro no mercado. A mineração espacial também, que é pegar asteroides, meteoro que contém ouro neles e trazer para a Terra, é uma coisa que já está andando a passos largos, ainda não está efetivado, mas que a galera está indo muito atrás. Mas o Bitcoin não tem como colocar mais Bitcoins. Os 21 milhões de Bitcoins que existem, Já eles tá especificado ali. eles já estão especificados e não tem como criar mais, e eles já estão lá. Caramba. Então já tá especificado ali uma quantidade específica de Bitcoin. E ouro, as pessoas ainda podem procurar ouro e talvez elas vão achar o ouro, né? Sim. E o ouro também tem uma questão de revenda maior. Tudo bem que ele é físico, né? As pessoas veem ouro, as pessoas admiram ouro. Só que ele não é verdadeiramente escasso tão quanto o Bitcoin. Perfeito. Uma coisa também que você falou das carteiras. E, pô, recentemente eu vi uma notícia que era basicamente um advogado que ele tava lavando dinheiro. E aí ele tinha o dinheiro dele numa carteirinha física. Você acha que vale a pena investir nessa carteirinha física se eu tenho pouco dinheiro? Não, se você tem pouco dinheiro, não vale a pena de forma alguma. Porém, para quem já está há um tempo no mercado, para quem quer descentralização de verdade, mais segurança, portabilidade, aí sim é legal. É uma carteirinha que ela parece um pendrive, né? Mas, como eu falei naquele esquema de você conseguir usar a mesma seed para você logar em carteiras diferentes, a mesma coisa acontece com essa. Aquele pendrive, ele é um facilitador para você, mas as suas criptos não estão guardadas ali. Se você perder o pendrive, se quebrar ele, por exemplo, as suas criptos estão na nuvem. Aí cabe a você a lembrar sua seed, ter anotado em algum lugar para você ir lá e recuperar. Por isso que o pessoal fala que realmente é melhor a gente guardar na cabeça. Melhor guardar na cabeça. Perfeito. Olha lá. Olha, essa daqui é legal. Isso daí. E aí, Léo? Beleza? E aí, Renan? Pai, joia? Beleza? Estamos aí agora, né? Sou o Renan Bezerra, sou professor. Estamos aqui na Dualizando-se, no espaço da SAP Telecom. Novamente, a gente tem que agradecer a SAP Telecom por nos conceder o espaço. Ah, ok. Não bater na mesa, ok? Senão vai dar ruim. Então, nós agradecemos a SAP Telecom por nos conceder o espaço e vamos aí, né? Para quem não sabe, a SAP Telecom é uma parte de infraestrutura de redes. Então, várias empresas estão hospedadas aqui na SAP Telecom, tá? Tanto no ramo de internet, tanto no ramo de infraestrutura, ok? Mas antes de a gente começar com algumas perguntas, eu quero entender assim, tá? Nós estamos numa era digital, correto? Desde a internet. A moeda ela começou com a moeda de ouro e foi se expandindo até virar papel. E hoje em dia a gente está com moeda digital, até virou o famoso Drex. Vamos falar um pouquinho sobre o Drex? O que é o Drex? Bom, o Drex, atualmente eu não sei como ele tá. Eu tenho que confessar isso pra você, porque vem mudando tanta coisa nesse meio que eu já nem sei te dizer direito, mas ele começou como uma CBDC. CBDC,
ele é uma moeda que pertence ao Banco Central, mas ela é digital. E ela serve também como investimento, só que a questão do Drex, cara, eu confesso pra você que lá no início eu achei legal, pensei, poxa, o Brasil tá se modernizando, a gente tá aumentando, a gente vai chegar a ter uma própria cripto posteriormente, porque essa é a ideia, ter primeiro o Drex, que é uma CBDC, e posteriormente ter o Real Cripto, que funcionaria ali como um SDT, um SDC da vida, com um emissor próprio. Porém, primeiramente que eles já falaram uma questão assim que eu fico com muito pé atrás, que ia ter duas blockchains. A primeira sendo para transações públicas e a segunda para transações privadas. Como a blockchain garante anonimato, isso abre muito espaço para criminalidade, porque a gente não vai conseguir acessar essa blockchain, a gente não vai saber quem são essas pessoas, então dá muita brecha para esse tipo de coisa, além daquela questão do congelamento de ativos. Então imagina, você tem o seu dinheiro e o governo pode controlar o quanto que você vai usar e de repente falar para você, ó, você não pode mais usar isso daqui hoje. E é uma estratégia para fazer a moeda girar, ok, é uma estratégia, mas acho que está bem longe de liberdade, bem longe de descentralização, de você ser o dono das suas coisas. Então, seria basicamente uma rede descentralizada, centralizada. Eu acho que seria um descentralizado maquiado, assim, sabe? Alguma coisa lúdica. Certo. Sobre uma questão assim, tá? A gente que é empreendedor, a gente se preocupa muito com imposto, certo? É o imposto que vai definir tanto o lucro que a gente tem. Se eu quero mexer com criptomoedas, eu pago algum imposto? Paga. Você atualmente paga. Antigamente você pagava só pela quantidade que você estava sacando, mas ainda tem algo parecido, que você paga imposto sobre o seu lucro. Não teve lucro, não vendeu, não tem que pagar imposto. E antigamente também era com uma quantidade maior. Você tinha que transacionar mais de 16 mil para você poder ser obrigado a pagar imposto. E atualmente tem que pagar imposto. Infelizmente você tem que ser tributado. Então é 18% que você falou. É. Tá, tem como eu pagar menos? O 18% no Brasil é o máximo que eu pago. Cara, tem como você pagar menos. Você pode pagar menos na questão do P2P. Só que aí você precisa ter contato muito bom, contato com alguém que vai permitir isso acontecer. Certo. O Bitcoin ele está sendo muito mais avançado e tem muita gente que está aprendendo mais sobre ele, certo? Você acha que vai virar uma moeda democrática? Eu acredito que o Bitcoin e criptoativos já são um tipo de investimento em moedas mais democráticas que tem. Porque, por exemplo, fundo imobiliário, ele vai te render de 1 a 2%, com sorte. Bitcoin, poxa, se eu abrir aqui a minha carteira, foi 8% de ontem para hoje. Foi 5% no ETH, foi 6% na Solana. E a gente consegue isso em questão de 24 horas ou menos. Se você sabe se proteger, se você sabe colocar um stop, você sempre vai sair lucrando. Não tem como você perder dinheiro, como muita gente fala. Ah, mas tem, por exemplo, a poupança, tem a caixinha, tá? Mas isso vai ser com 5% no ano, enquanto a gente consegue isso em menos de 24 horas. Eu acredito que essa é a democratização. Tudo bem que não é tão barato assim, Bitcoin é uma moeda cara, e ao contrário de outros investimentos que permitem você começar com R$1, a taxa mínima ali que as corretoras colocam é R$50, que talvez para algumas pessoas seja muito dinheiro, mas ainda assim é o meio mais democrático se você quiser lucrar de verdade. Perfeito. Tem Tá, eu sou um investidor, eu tenho lá R$100.000, certo? E eu não quero comprar criptomoedas, eu quero minerar. Você pode explicar pra gente o que é mineração de criptomoedas? Posso. A mineração e a blockchain, ela funciona como um livro-razão. Imagina que você é dono de uma hamburgueria, por exemplo, e aí todo mundo que vai lá você anota. Você coloca, fulano no dia 1 comprou o combo 1, gastou X reais. No dia 2, fulano tal, gastou não sei quanto, e você anota todas as transações que ocorreram. Esse é o livro-razão, essa é o livro da blockchain. A gente tem isso no Bitcoin e em várias outras criptomoedas,
desde o seu nascimento. Então a gente consegue ver a primeira transação de Bitcoin e as bilhares de transações até hoje, garantindo toda essa transparência. Porém, existe uma coisa. Quando eu envio dinheiro para você, por exemplo, no Pix, é a própria instituição de pagamento que faz essa validação. Ela valida que aqui entre mim e você ocorreu uma transação e lá no Banco Central precisa ter esse cálculo que, por exemplo, da minha carteira saiu R$100 e na sua foi adicionada mais 100 porque foi o Pix que eu te enviei. Na blockchain, ela é descentralizada, então a gente não tem esse banco central gerindo ou tomando conta dessa validação. Ao contrário disso, a gente tem os validadores, que são computadores, que a gente chama vulgarmente de minerador, mas também faz muito sentido, porque é muito parecido com mineração de ouro. Quando eles validam, eles ganham um pagamento, que esse pagamento é feito em Bitcoin, e também tem a questão do cálculo. Os computadores estão sempre resolvendo um cálculo, é uma corrida, o cara que conseguir resolver primeiro ganha a recompensa, os outros ganham as recompensas adjacentes, mas também tem essa parte da taxa de rede. Quando eu envio dinheiro para você, eu vou estar pagando uma taxa que é para o minerador e depois você vai receber o seu dinheiro. Sobre os mineradores, se eles acabam, a criptomoeda ela acaba? Não. Muita gente não sabe disso, mas existe uma coisa que se chama a dificuldade de mineração. Quanto mais gente envolvida, a dificuldade aumenta, a recompensa diminui. Se tem pouca gente envolvida, a dificuldade diminui, fica mais fácil deles resolverem esse cálculo e aí mais gente consegue uma recompensa maior, o que é muito atrativo e a rede não para, ela vai continuar ocorrendo essas transações num tempo muito maior, claro, mas ela não para. Perfeito. Vamos lá. Eu tô lá em uma rede e eu tenho lá R$100 eu quero investir. Eu acessei um site aleatório aí. Como é que eu sei que aquele site é um site oficial ou ele é um site scam? Cara, é muito difícil para um iniciante saber disso. Porque os sites hoje em dia estão muito bem feitos. Muito bem feitos. Só que eu acho que é pela nossa sensibilidade mesmo, sabe? De você conseguir ver aquilo e pensar, poxa, isso aqui tá muito bom para ser verdade. Desconfie sempre. Tente ver projetos que são marcados pelas corretoras, porque as corretoras fazem parcerias com projetos reais. O objetivo desse projeto, todo projeto tem um objetivo. Shitcoin, por exemplo, não tem um objetivo. O objetivo dela é existir ou enganar alguém. Então você consegue ver qual é o propósito e quais são as pessoas que estão por trás daquilo. O Axie Infinity, por exemplo, que era um projeto muito grande, era patrocinado pela Samsung. Então não tem por que a gente desconfiar disso. Talvez tenha, se você for muito bitolado, mas não tem problema. E essa é uma das maneiras de você tentar tomar cuidado. Sempre fica com o pé atrás e desconfie de tudo. Tem muita promoção boa, existem airdrops, que é basicamente um sorteio de criptomoeda. Muita gente tenta se arriscar nesse mundo, só que é extremamente perigoso. Enquanto você pode ganhar realmente, dá para ganhar bastante dinheiro. Tem gente que ganha, sei lá, 200, 400 dólares. Mas ainda assim é muito perigoso, porque numa dessas você pode estar conectando a sua carteira de uma maneira em que a outra pessoa do outro lado vai ter controle sobre a sua carteira. Então ela pode pegar simplesmente tudo que você tem. E não tem como eu recuperar esse dinheiro de volta. Não existe polícia ali. Se der problema, se você perder, é o fim. Eu vejo que também tem muitos grupos de WhatsApp e até divulgação de e-mail, divulgação lá no Instagram, de pessoas que falam, me dá 50 dólares que eu te devolvo 500 dólares. Como é que eu evito isso? Porque eu sei que não é verdadeiro, mas a pessoa vai acreditar. Ela pode estar em uma situação de dificuldade, certo? Como é que eu posso evitar isso? Cara, tem esse golpe, que está muito popular hoje em dia. Tem um segundo golpe também, que é... a pessoa vai inventar uma história para parecer que ela deixou vazar a carteira dela, a seed da carteira dela, que é a senha. Seja ela falando, por exemplo, hoje é meu último dia de vida, eu vou enviar para você a minha senha para você cuidar das crianças com esse dinheiro. Ou a pessoa fala, preciso de ajuda, alguém pode me ajudar? Estou tentando sacar o dinheiro dessa carteira, mas ela não vai, o endereço é esse aqui. Aí a pessoa deixa a seed dela exposta. Tudo isso é golpe. E geralmente são carteiras que, por exemplo, ela tem 700, 2.000 dólares.
lá parados em uma criptomoeda X. Só que para você conseguir sacar essa criptomoeda, você precisa pagar a taxa da rede, igual a gente falou agora há pouco. Essa taxa, ela é feita na moeda principal daquela rede. Por exemplo, na rede do ETH, você paga taxas usando ETH. Na rede da Solana, você paga usando Solana. E aí eles colocam de uma maneira que não vai ter o suficiente para você pagar aquela taxa. Aí eles se aproveitam disso porque você vai ter que colocar do seu dinheiro se você quiser sacar daquela quantidade que tem naquela carteira. E é nessa daí que a pessoa coloca, ele come o dinheiro da pessoa e aí não tem como recuperar. E para você se proteger disso é realmente tendo o pé atrás em tudo, porque infelizmente não dá para você bloquear esse tipo de mensagem. Muita gente recebe essa mensagem no Instagram ou nas suas redes sociais em geral. É só bloqueando, porque não tem como você evitar uma conta nova te mandar mensagem, sabe? Porque assim, a rede blockchain, ela é que nem a IA, certo? A IA é uma ferramenta, mas se eu der a ferramenta para a pessoa de má índole, ela vai utilizar para benefícios ruins não, para coisas ruins, certo? Mas se eu dar a IA para a gente que é de bem, vai gerar coisas boas, assim é igual a rede blockchain, né? Exatamente, porque criptomoeda, ela nada mais é do que dinheiro. E dinheiro não é bom nem ruim. Você pode comprar arma, mas você pode comprar comida. Você pode ajudar alguém ou você pode prejudicar. Exato. Falando sobre isso, o Bitcoin, ele é o tigrinho? Cara, não. Bem longe disso. Eu acho que, inclusive, essa mentalidade de aposta atrapalha o mercado financeiro. Porque as pessoas costumam falar que o mercado financeiro, ele nada mais é do que o jogo do bicho. Só que a gente trabalha com dados, sabe? A gente olha exatamente o que está acontecendo no gráfico, a gente consegue chegar num nível de precisão muito alto, a gente pode usar ferramentas para proteger o nosso patrimônio. Existe, por exemplo, o que a gente chama de stop, ou stop limit. Quando o seu ativo está subindo, você quer se proteger para caso ele caia, você poder vender e não ter perdas. A gente consegue colocar isso de forma automatizada para a própria programação dele vender e você pode estar lucrando enquanto você está dormindo, por exemplo. E ele deixa lá lucrando, por exemplo, eu quero que ele venda sozinho se cair 2%. Caiu 2%, ele vende e você protege o seu patrimônio de uma queda. Eu sei que tem as operações binárias, né? Tem a IK Option, por exemplo. Isso é a blockchain também? Não. IK Option, cara, opções binárias, eu queria ver um cara falando de verdade de opção binária, porque a maioria é golpe. A grande maioria, IK Option, tem uma que começa com B também, que eu não vou lembrar, e tanto faz pra mim, Binomo. Cara, a maioria é golpe, que é aquele negócio de será que o gráfico vai acontecer o quê? Aperta para baixo se ele for descer, aperta para cima se você acha que ele vai subir. Você acertou, você ganha dinheiro. Não existe um mercado por trás disso. Isso aí é tudo balela, inventado. Um negócio parece realmente aposta. Parece que você tá no jogo do tigrinho lá no aviãozinho, querendo saber se ele vai subir, se ele vai descer, para você ganhar na sorte. Porque não tem um estudo. A gente não consegue utilizar de ferramentas, a gente não consegue usar o stop limit para proteger o nosso patrimônio. Não tem como fazer isso. Até porque os influenciadores, eles ganham pela sua perda. Então ele vai divulgar aquele link e ele vai ganhar uma porcentagem pela sua perda. Exatamente. Você fica triste e eu fico feliz. E aí você vai ver aquele monte de cara andando de Ferrari, fazendo passeio em Dubai. O que esses caras fazem não é nem aquele cara que tá por trás. Aquilo ali é um ator que eles contratam para ele poder fazer ali com social media, os vídeos roteirizadinho, tudo bonitinho, totalmente maquiado. Pra quem é inocente, infelizmente cair numa balela dessas. É triste, né? A gente tem uma comunidade boa, mas o brasileiro em si é um povo muito assustado, é um povo muito desconfiado, né? E quando surge uma tecnologia nova, sempre vai ter pessoas que vão tentar estragar aquela tecnologia. E a tecnologia do blockchain é algo magnífico, né? Porque a gente está falando sobre descentralização, certo? E eu tenho controle do meu dinheiro. Se acontecer alguma guerra aqui no Brasil, pode ser que trava o dinheiro nos bancos convencionais. E o meu dinheiro eu não quero que seja travado. Isso aconteceu na Rússia, por exemplo. Tá? A guerra da Rússia com a Ucrânia. E aí, em alguns momentos, aquele banco congelou. Então você não poderia retirar aquele dinheiro. E aí, como é que eu poderia sair da guerra?
Então eu fico lá. Muita gente conseguiu sair daquele país por conta da rede de criptomoedas blockchain. Uma curiosidade aqui é que a guerra da Ucrânia e da Rússia foi, em parte, conseguiram financiar usando o Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin foi usado para o mal. Só que, ao mesmo tempo, para ajudar os refugiados que estavam com esses ativos congelados, foi utilizado o Bitcoin também. Então, ao mesmo tempo que o dinheiro é bom, o dinheiro é ruim. E esse é o poder da verdadeira descentralização. Você tira os seus ativos de uma centralização, de um banco central, e ele se torna realmente seu. É a melhor forma de protesto para quem, por exemplo, eu não gosto do governo da esquerda, eles não gerem os meus ativos direito, eles estão falindo com a economia do país, ou eu não gosto da direita, porque eles são XYZ e eu não gosto. Então, se você quer protestar contra isso, seja o dono do seu dinheiro e tire o dinheiro da mão deles. Sim. Tá, eu sou novo em criptomoedas, eu quero aprender. E eu não quero ficar vendo vídeos aleatórios no YouTube e ficar pesquisando por si próprio. Existe algum curso que eu possa fazer isso? Tem o meu curso. Opa! O meu curso, cara, eu tenho orgulho de falar que é um dos poucos que é realmente focado em ensinar uma pessoa do zero. Porque grande parte, a gente falou aqui, ou é golpe, ou vai ser uma pessoa que, por exemplo, eu só vou te ajudar se você tiver pelo menos 20 mil reais para investir comigo. Quem é que tem esse dinheiro? Sabe? Que brasileiro que você vai conhecer que tem esse dinheiro? E o meu foco é realmente as pessoas aprenderem do zero. Eu não gosto que elas repliquem o que eu estou fazendo. Por mais que no início seja o ideal para a gente aprender, replicar o que o professor faz, esse não é o ideal do longo prazo. Eu quero que a pessoa saiba o que ela está fazendo e que ela consiga andar com as próprias pernas. E aonde que eu posso comprar esse seu curso? O meu curso você vai encontrar ele lá no meu Instagram, que é leoli.art, e vai ter lá todas as informações. O curso já está preparadinho, com várias participações, inclusive convido você a participar. Tem vários, a gente vai falar sobre vários tipos de investimento, o curso já está no ar. Não quero focar só em cripto, por mais que esse seja ali o foco principal. A gente vai estar abrindo o leque para as pessoas realmente terem um conhecimento financeiro. E é um dos módulos que eu tenho no curso, que é a mentalidade. Que para você esquecer essa mentalidade de aposta, essa mentalidade de insegurança, de medo, de ansiedade, e sim focar no que é bom para você, que é no mercado financeiro, e nessa segurança que a gente pode te trazer. Uma coisa que é importante dizer que é assim, ansiedade, né? Quando a gente está vendo um gráfico lá, ele tá subindo, ele tá caindo, que a gente chama de vela, né? Como eu tenho que lidar com inteligência emocional e como eu evito a ansiedade? Cara, é muito difícil para alguém, principalmente no começo. Tem a ansiedade dos dois lados. Tem a ansiedade e tem a euforia. Porque quando você tá ganhando, você também fica, nossa, eu sou muito foda. Eu tô ganhando muito dinheiro, olha só. E tem o inverso também. Você fica muito mal quando você começa a perder, você fica desesperado. Você acha que você vai ficar pobre, ou que você vai, sei lá, ou que você é ruim. Isso aqui não é pra mim. Nossa, eu sou muito ruim. E a maneira mais provável de você se dar bem é ser frio, mas nem todo mundo consegue. Então você tem que seguir o seu setup, que é a sua maneira de se proteger e ler o mercado. O setup, quando a gente tem o nosso gráfico, esse gráfico de velas, é aquele gráfico que tem a barrinha vermelha, tem a barrinha verde. Esse se chama gráfico de velas. A gente consegue adicionar indicadores que vão ajudar a nossa visualização. Ele vai falar para você o que está acontecendo com aquele ativo. Existem diversos indicadores, eles vão mostrar o mercado para você de diversas formas diferentes, mas o objetivo é um só, que é você ter clareza no que você está fazendo. Se você tem um setup sólido, você consegue investir de uma maneira que você não vá sair perdendo e você ainda consegue se proteger, porque você sabe o que vai acontecer com aquele ativo. A grande dificuldade é que os investidores tendem a ficar nervosos ou pensar, poxa, mas e se? E se eu arriscasse mais? E se desse errado? Só que você só pode pensar no setup, você não pode pensar no e se. Essa é a insegurança, essa é a ansiedade. Se você tem essa visão do seu setup, ele vai te causar segurança e você vai lucrar cada vez mais com isso. É mais um treino a longo tempo, né? Isso. Tá. Uma coisa que eu queria dizer também é que é assim, ok, eu tenho lá o meu dinheiro que está em criptomoeda, certo? Tenho uma carteira lá diversificada, não só estou investindo em Bitcoin, estou investindo em Ethereum, Solana, BNB e assim vai.
como eu posso comprar isso no mundo real? Tipo assim, eu quero comprar uma pizza, por exemplo. Não por 20 mil bitcoins. Eu quero comprar uma pizza ali por 30 reais, Entendi a certo? referência. Como é que eu posso fazer isso no mundo real? Existem algumas maneiras. Você disse comprar realmente usando a criptomoeda, Isso. né? Na maquininha assim, passou assim o cartão. Da hora. Existem carteiras que já têm cartões atrelados a ela. Você pode, por exemplo, linkar esse cartão no seu Apple Pay, no seu Google Pay, encostar o seu cartão e ele vai fazer aquela transação na hora e pagar para você. Existem formas de você, inclusive, conseguir benefícios utilizando o pagamento com criptomoeda. Ou, de repente, se você tiver sorte, você pode chegar num estabelecimento que ele já aceita cripto. E aí você pode transferir para ele aquela quantidade. Geralmente, é muito, muito comum acontecer isso, eles cobrarem menos se você pagar com cripto. Porque com criptomoeda você não precisa pagar a taxa para o governo. Então eles colocam um desconto ali para você. O imposto que ia pagar para o governo fica a favor do cidadão que está pagando a lei. Exatamente, e ele já recebe uma transferência direta. Isso é muito bom para a gente que está mexendo com criptomoedas, né? E vamos terminar aqui falando sobre um pouco do futuro da criptoeconomia. Tá, todos os bitcoins foram minerados. Qual vai ser o futuro disso? Cara, ninguém sabe. Tem muita especulação sobre isso, tem especulação com inteligência artificial, tem a especulação com computação quântica, porque a gente sabe, por exemplo, que um dia a carteira do Satoshi Nakamoto vai ser quebrada, e ele tem 1 milhão de bitcoins. Mas acontece um movimento que o mercado já se prepara antecipadamente antes das coisas acontecerem. Então, quando alguém ouve falar, por exemplo, poxa, o Trump vai fazer tal coisa com criptomoeda, automaticamente ele sobe, o mercado inteiro sobe. Não precisa esperar aquilo acontecer, porque quando aquilo acontecer, ele vai subir devagarinho. Então todo mundo já tenta prever os acontecimentos. E é mais ou menos o que a galera tenta fazer quando estiver acabando, mas aí a gente tem até 2140 para esperar por isso. A gente já não vai mais estar vivo, então a gente consegue ficar mais tranquilo sem ficar muito esperando sobre isso. Mas uma das ideias é que só vai ocorrer transação de Bitcoin entre as próprias pessoas, não vai ter mais como minerar. E aí o Bitcoin vai tender a estabilizar o seu valor. Ele não vai chegar tão alto, embora ele vai sim passar de $1 milhão a unidade, mas ele vai ficar estabilizado. Eu lembro que na época, quando eu comecei a comprar Bitcoin lá em 2015, tava $20 mil. Hoje tá quanto uma Bitcoin? Ele já chegou a passar de $126 mil a unidade. Então, Esse ano. Em 8 anos. Em 8 anos, deu 5 vezes a mais. Nossa, muita coisa, né? Então, a gente fica feliz por você estar aqui e aceitar o nosso convite. Como é que é o seu curso mesmo? Não que eu compro mesmo? Porque eu estou interessado, hein? Vamos participar. É o CryptoLab. Você pode adquirir ele no meu perfil, é leoli.art. E lá eu também falo sobre o mundo da criptomoeda, gosto de ensinar o pessoal, a gente dá uma risada juntos. E quando você adquire curso, você também entra no grupo, onde a gente pode fazer networking, tirar dúvidas direto comigo. Também tem a mentoria, se você quiser um ensino privado, você pode me chamar, que eu ensino a pessoa diretamente sobre o que ela quiser aprender. Tem pessoa que quer aprender do zero, tem pessoa que só quer aprimorar um estudo específico, e eu ajudo em todas essas questões. Boa. E quais são as últimas dicas para você trazer as pessoas para a criptoeconomia? Se você gosta de liberdade, compre o Bitcoin. É isso aí. Valeu, Léo. A gente está feliz mesmo. A gente deseja sucesso para você. Muito obrigado. Tudo que você quiser aí pode contar com a gente e vamos pra cima aí. Let's go up. Agradecendo a SAP Telecom novamente pelo nosso podcast, pelo espaço aqui. E é isso, galera. Valeu, até o próximo episódio. Bye.